Olá pessoal, paz e graça, tudo bem? Já tem um tempinho que a gente não se encontra aqui por meio de uma live, mas eu resolvi fazer essa gravação para a gente conversar um pouco sobre algumas coisas que nós temos conversado nos últimos dias, no discipulado e compartilhar também com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo. Acho que é um momento que nós estamos vivendo como igreja, um momento extremamente importante, que a gente precisa entender algumas coisas que estão acontecendo. E aí eu resolvi gravar porque eu sei que algumas pessoas não poderão estar hoje no nosso encontro, mas esses dias eu tenho conversado sobre relacionamento com Deus. E hoje eu quero recapitular um pouco disso e quero falar também sobre os passos que nós precisamos dar para o nosso crescimento espiritual. Primeiro que quando nós entramos na internet, né, eu estava compartilhando isso com os irmãos, se você entrar na internet e você fizer uma busca rápida, uma pesquisa sobre relacionamento com Deus, vão aparecer uma série de receitas milagrosas. Ali vai aparecer vários estudos falando sobre 3 coisas que interferem no relacionamento com Deus. 5 níveis no relacionamento com Deus. As 4 fases do relacionamento com Deus. Como cultivar um relacionamento profundo com Deus. As 3 maneiras de edificar um relacionamento com Deus. Como restabelecer o relacionamento com Deus. 3 práticas essenciais para um bom relacionamento com Deus. 4 dicas para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Mas o problema dessas receitas milagrosas é que ela piora ainda mais o seu relacionamento com Deus. E sabe por quê? Porque você não vai conseguir. E no fim das contas, vai ficar muito claro de que você não consegue, porque você é desorganizado, porque você é mau. Simples assim. A palavra diz ali em Romanos 3, de 10 a 12, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos estão inúteis, não há ninguém que faça o bem. Então nós precisamos entender a nossa miséria interior. Se a palavra diz que eu sou mau, eu sou, e eu preciso acreditar nisso. Se a palavra diz que eu não tenho o desejo de buscar a Deus, eu não tenho. Então não é eu aprendendo 7 dicas, 8 etapas que vai mudar quem eu sou, né? Nós precisamos ser honestos conosco. O relacionamento com Deus é um desafio e o meu ser interior ele luta contra isso. Quantas vezes a gente já começou um bom relacionamento com Deus e quantas vezes a gente se frustrou? E eu vou te dizer algo mais, Deus sabe disso. Ele sabe que a gente não gosta de orar, ele sabe que a gente tem as nossas dificuldades, ele sabe que a gente não dá conta, né? Ele sabe, porque ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso. A palavra fala que ele deu origem às estrelas e conhece cada uma delas pelo nome. Você consegue imaginar isso? A imensidão do poder de Deus, do conhecimento dele. Então ele sabe quem eu sou. E ele sabe que para mim a oração é um ponto difícil. A palavra fala da nossa salvação dizendo que nós somos salvos pela fé, né? Diz que isso é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas quando a gente usa receitas milagrosas, a gente está tentando pela obra, pelo esforço. E se eu conseguir crescer no meu relacionamento com Deus pelo meu esforço, a glória é minha. Então eu tenho que parar de tentar impressionar Deus. Deus não se impressiona conosco, porque Ele sabe que a gente não consegue. Não tem nada que eu faça que vai impressionar Deus, e que Deus vai dizer, oh, parabéns, hoje Ele está maravilhoso. Então eu não quero aqui trazer 7 dicas, eu não quero trazer 8 etapas, porque nada disso vai mudar quem você é. Eu quero trazer alguns princípios. E esses princípios, eles podem não mudar quem eu sou, mas ele vai mudar a minha forma de enxergar o meu relacionamento com Deus. Então, vamos lá os princípios, né? Primeiro princípio, seja honesto com Deus.
Você não precisa e você nem deve fingir. A máscara de uma pessoa que gosta de orar, que ora todo dia, que levanta de madrugada, sabe, que vive em oração, essa máscara ela precisa cair. Você precisa se tornar honesto com Deus, extremamente honesto, né? Falar com Deus de que você tem dificuldade de orar, falar com Deus de que você não ama a oração, de que a oração para você é difícil. Despeje as suas frustrações, suas dores, suas decepções consigo mesmo. Eu estava no início, né, do meu relacionamento com Deus me perguntando como Deus me livraria desse meu eu cru, quebrado, né? E você sabe o que eu descobri? Deus não mudou o meu eu, mas eu precisei mudar a minha forma de me enxergar. Eu pude perceber o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, e eu pude perceber que eu sou mal mesmo. Que algumas coisas para mim são difíceis. Eu não amo a santidade, eu não amo a oração, mas eu preciso me esforçar nisso. Então Deus, ele se importa comigo no meu pior. Eu não consigo chocar Deus, eu não consigo surpreender Deus, e nada que eu faça vai fazer o Senhor me rejeitar, porque Ele me ama com essas minhas maldades. Então tire a máscara. Honestidade é a melhor política. O segundo princípio que eu quero dar para vocês é: não estabeleça nenhuma meta, não faça listinhas, né? Eu sou um homem extremamente focado em tarefas, eu adoro uma boa lista. Quando eu estou avaliando o meu trabalho, e vocês sabem disso, tudo que eu falo com vocês é a listinha. E infelizmente eu acabei adotando essa mentalidade na construção do meu relacionamento com Deus. E consequentemente, toda vez que eu estava com Deus, eu precisava fazer a minha lista para ter certeza de que eu estava bem. Ler 3 capítulos por dia, feito. Pedir desculpas pelo que eu fiz de errado, feito. Pedir perdão pelos meus pecados, feito. Agradecer por tudo que Deus fez hoje, feito. Orar pela minha família e pelos meus amigos, feito. Orar pelo mundo, feito. E o meu tempo com Deus, ele foi se transformando num trabalho enfadonho, num exercício, sabe, sem sentido. Eu parei de apreciar o relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus ele passou a ser difícil. E foi assim que eu percebi que não havia uma meta para ser alcançada. Não havia, amado. A questão é aprender a me deleitar no relacionamento com Deus e permitir que Ele se relacione comigo. E essa é uma jornada que ela vai continuar para toda a minha vida e até para a eternidade. E depois que eu entendi isso, eu aprendi a relaxar, aprendi a aproveitar o meu tempo com Deus, aprendi a gostar de estar na presença dEle, não para fazer uma listinha. Mesmo que eu não conseguisse esticar a listinha, só de estar ali, isso era importante, né? Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é: não terceirize o seu relacionamento com Deus. Hebreus 1, de 1 a 2, fala isso, que Deus antigamente falava de muitas maneiras pelos profetas, mas nesses dias ele está falando pelo Filho. Então nós precisamos lembrar de que o autor de Hebreus escreveu isso a um povo que estava acostumado com a lei e a seus profetas, acostumado a ouvir a mensagem de Deus por meio de terceiros. Então, o autor de Hebreus, ele inicia essa carta dizendo que agora nós temos um relacionamento com Deus. E ele está dizendo: olha, valorizem as palavras do profeta, mas vocês têm algo que é maior do que o profeta. Então, amados, nós precisamos entender que Deus quer se relacionar conosco, não através de outras pessoas, mas através de nós mesmos. Através de nós mesmos. E aí a gente entra no quarto princípio. Relacionamento é diferente de religiosidade.
A palavra relacionamento, ela é formada por duas palavrinhas que se chama relácio. E a palavra religiosidade, ela é formada por duas palavrinhas que se chama religio. Ligio vem da palavra ligar. Ré é uma repetição. Quando eu digo que eu vou começar de novo, eu vou recomeçar. Quando eu digo que eu vou fazer de novo, eu vou refazer. Então, quando eu digo que eu vou ligar de novo, eu vou religio. Então, religiosidade é ligar de novo. Ligio é ligar. Religião significa ligar o homem com Deus de novo. Agora, lácio significa prender sem forçar. Daí vem a palavra laço. Né? Então, a melhor palavra para explicar lácio é um abraço, que você segura sem fazer força, porque o laço ele não faz força, ele não amarra. Então, relacionamento significa abraçar de novo. Quando você ora 2 ou 3 dias e depois você passa vários dias sem orar, você está ficando ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, e você precisa toda hora ficar se religando, e isso é religiosidade. Mas quando você tem uma vida de relacionamento com Deus durante o dia, quando você está abraçando Jesus no meio do seu dia, mesmo que sejam tempinhos curtos, isso é relacionamento, porque é um relaço, é um reabraço. E aí você vai me dizer, mas 5 minutos por dia é muito tempo, é muito pouco tempo, 3 minutos é pouquinho tempo, não dá nem para orar direito. Mas a questão não é você ter ali um tempo comprido, improdutivo, a questão é você ter espaços curtos no seu dia onde você se relacione com Deus. Quinto princípio, evite tudo que estraga o seu relacionamento com Deus. E aqui eu trago duas coisas, né? Prender-se a um jugo desigual e pequenos pecados. 2 Coríntios 6, 14 e 18 diz que nós não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. E Paulo diz ali, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem luz com trevas? O jugo desigual, ele é uma união entre um crente e um descrente. Quando o crente se junta com outras pessoas e Deus desaprova isso. O jugo desigual não é ter amizade com o descrente, mas é participar do pecado dele. E isso estraga o meu relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com essas coisas, com essas pessoas, mais o meu relacionamento com Deus se enfraquece, e mais eu vou ficando distante dele, e menos eu vou ficando sensível à sua voz. Sejam piadas, sejam conversas, sejam sociedade, seja concordância, sabe? Uma mulher, quando ela está no salão de beleza, e ali tem conversas que desagradam a Deus, e ela participa daquilo, e muitas vezes ela acaba concordando com aquilo. Ou no seu ambiente de trabalho, ou na escola, quando os colegas comentam coisas, ou falam coisas que desagradam Deus, e você está ali. Essa união com um jugo desigual, ela estraga o seu relacionamento com Deus. É como se você estivesse indo no arraial dos filisteus buscar coisas diferente do que você buscaria na presença de Deus. Que aliança tem a justiça com a injustiça? Que aliança tem o fiel com o infiel? Que aliança tem Cristo com Belial? Sabe? Então, seja onde você estiver, não participe e não apoie julgo desigual, sabe? Quando um candidato político, por exemplo, apoia causas que contrariam Deus, aborto, homossexualismo, ou seja lá o que for, tudo que estraga o seu relacionamento com Deus, ele precisa ser abandonado. E aí também entra a prática de pequenos pecados. Pequenos pecados aqui não tem um sentido de relevância, porque não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado.
mas simboliza aqui os deslizes que nós permitimos cometer porque nós achamos que eles não são tão graves assim. E aí a gente baixa a guarda diante da aparência do mal, sabe? E aí a pessoa diz assim: não, eu nunca matei ninguém, mas não quer perdoar, né? Não, eu nunca cometi adultério, mas não quer falar a verdade. Então, a prática desses pequenos pecados, né, se assim nós podemos chamá-los, ou a prática de você se prender a um jugo desigual, evita, ou melhor, estraga o seu relacionamento com Deus. Por isso você deve evitar isso. Tem um outro ponto também, que é ignorar os princípios de Deus, né? Quando você ignora os mandamentos de Deus para a sua vida, isso também estraga o seu relacionamento com Deus. Se Deus fala que o recasamento ele é pecado, então creia que ele é pecado. Ignorar princípios de Deus, como, por exemplo, não ter sociedade com o incrédulo, ou não emprestar dinheiro a juros, sabe? Ou não cobrar juros dos irmãos, ou não dar, ou não ofertar, ignorar princípios, ele também estraga o seu relacionamento com Deus. Um próximo princípio que eu posso trazer é pratique a gratidão. Né? A gratidão é um reconhecimento da bondade de Deus em nossas vidas. E ele me coloca num ponto do relacionamento onde eu digo assim: Deus, eu não mereço isso, mas Deus fez isso por mim, e por isso eu preciso agradecê-lo. Né? A gratidão ela me empurra a um relacionamento onde eu não quero me desligar de Deus, porque o meu relacionamento vai melhorando com Ele a cada dia. Porque eu quero me relacionar com uma pessoa que tem sido boa comigo o tempo inteiro. Mas a ingratidão ela segue um caminho contrário. Por que eu vou querer me relacionar com alguém que não cuida de mim? Por que eu vou querer me relacionar com alguém que não me dá o que eu quero, o que eu peço, que não me atende? Então a ingratidão ela me empurra a me desligar de Deus, mas a gratidão ela me leva a um coração de amor por Ele. Tá? Próximo princípio é ore sem cessar. Orar sem cessar não é você ter um tempo específico para você se relacionar, mas é você se relacionar em tempo e fora de tempo. É você aproveitar todos os momentos que você puder. Numa próxima live eu pretendo mostrar para vocês um pouco do meu dia, mas assim, eu tenho tempos curtos de oração com Deus de 3 minutos. E esses 3 minutos que eu vou interrompendo ele, eu interrompo meu dia em vários momentos e tempinhos de 3 minutos. Me levanto do meu local de trabalho e saio para orar 3 minutos. Sabe? E esses horários, eles são poderosos. É a gente aproveitar o tempo, sabe? Um tempinho que você saiu para caminhar, o tempo que você está andando por causa da dor da coluna, o tempo que você sai para lanchar, o tempo que você vai ao banheiro, esses tempos eles são importantes. E por último, um último princípio é que o relacionamento com Deus ele é formado por níveis. E é você que escolhe o seu nível de intimidade. Você que define, né? Como que você quer se relacionar com Deus? Porque você já se perguntou por que algumas pessoas têm intimidade com Deus mais do que outras? E a gente pode pensar que Deus tem preferidos. Não, amado, não é que Deus nos prefere, nós preferimos Deus. Né? Deus não ama um mais do que os outros, ou não ama um menos do que os outros. Deus ama cada um de uma forma igual, mas nós é que escolhemos o quão perto ou quão longe nós queremos estar dele. Hebreus 4,16 diz uma coisa linda. Ele diz assim: se aproximem do trono da graça com toda confiança. Então não é o trono que se aproxima de mim, sou eu que me aproximo do trono. E eu pego esse texto e comparo ele ali com o capítulo 47 do livro de Ezequiel. Ezequiel tem uma visão profética ali. Ezequiel teve uma visão de uma água que jorrava
do trono de Deus. E a cada 500 metros ele media e ele encontrava níveis diferentes de água. E eram 4 níveis. O primeiro nível começava na altura do tornozelo e o último nível passava à altura da cabeça. Amados, a Bíblia representa a água como Espírito Santo. Então nós podemos fazer essa analogia desse capítulo de Ezequiel, identificando esses 4 níveis de intimidade com Deus. No nível 1, ele diz que a água está na altura do tornozelo. Ezequiel 47:3 diz assim: enquanto eu ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. No nível 2, a água está na altura do joelho. Ezequiel 47:4, no início diz assim: em seguida ele mediu umas 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. No nível 3, a água está na altura da cintura. Ezequiel 47:4, finalzinho, diz assim: mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Mas o nível 4, que está ali em Ezequiel 4:5, diz assim: finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar, era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. O nível 4, a água está acima da cabeça. Então é você que define, é você que diz, sabe, como que você quer se relacionar com Deus, qual é o nível de intimidade que você quer com Deus, qual é o nível de relacionamento que você quer com Deus, o tanto que você quer caminhar. Você quer caminhar se aproximando do trono da graça para ganhar o que de relacionamento? Água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, água que você não consegue andar e você precisa nadar. É você que define isso, amado. Você que define. O que eu trouxe aqui para vocês não são dicas, não são passos, não são receitas, são princípios. E se você caminhar nesses princípios, o seu relacionamento com Deus ele vai ficar mais leve, mais agradável, mais gostoso. E cada vez mais você vai desejar se relacionar com Ele, cada vez mais orar. Porque, amados, o nosso relacionamento com o mundo, ele é um relacionamento que ele é constante. Jesus disse lá em João 17,15, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então Deus, ele quer se relacionar conosco e nós precisamos entender que nós precisamos nos relacionar com Deus, porque o nosso relacionamento com o mundo ele é constante, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E nós precisamos do nosso relacionamento com Deus para sermos fortalecidos nesse nosso tempo que nós estamos no mundo. Porque a palavra diz que o mundo, como sistema, ele está sob o governo de Satanás. E desde o início da criação, Deus deu autoridade e domínio para o homem governar a terra. Mas o homem pecou. E essa legalidade foi passada para Satanás no mundo espiritual. Por isso que tudo que é no mundo é contrário a Deus. Nada agrada a Deus. A mentalidade do mundo ela é satânica, ela é diabólica. É só você parar para pensar no seu ambiente de escola, no seu trabalho, na faculdade. Sabe, você vai perceber todos os conceitos errados, todos os conceitos contrários a Deus. O mundo está no maligno, é o que 1 João 5,19 diz. Então eu tenho ordem de não amar o mundo. 1 João 2,15 diz que eu não posso amar o mundo. 1 João 2,16 diz que tudo que há no mundo não procede do Pai. Então eu não posso ter nenhuma afeição pelas coisas do mundo, elas não podem me atrair. Romanos 12, de 1 a 2, fala que eu não posso me conformar com esse mundo, a tomar a forma do mundo, mas nós somos influenciados pelo mundo o dia inteiro. Na escola, com os amigos, nas faculdades, nos trabalhos, e essas coisas elas acabam mexendo com a nossa maneira de pensar. Por isso nós precisamos rever a nossa maneira de pensar. E o que vai nos fortalecer nessa nossa caminhada
é o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus ele não estiver bem, amado, nada vai bem. Então, dito isso, tudo isso que eu falei para vocês foi uma introdução para o que eu quero compartilhar hoje. Eu quero dar para vocês outros princípios. Hoje eu quero conversar sobre quais são os passos para o crescimento espiritual. O que eu preciso fazer para crescer no meu relacionamento com Deus? O que eu preciso fazer então para aprender a caminhar na direção do trono da graça até ser completamente coberto pela graça de Deus? Eu vou trazer aqui para vocês alguns princípios. Tá? Nós vamos conversar hoje sobre 7 princípios. Não são 7 dicas, são 7 princípios para que eu cresça espiritualmente, para que eu caminhe para o trono da graça, para que eu seja completamente tomado pela presença do Senhor e do Espírito Santo na minha vida. O primeiro princípio, eu preciso aprender a me alimentar da palavra de Deus. Amados, nunca houve tanto leite, tanto ensino espiritual falsificado como nos dias de hoje. Existem inúmeras palavras na internet pregando vários evangelhos diferentes, vários anúncios diferentes daquele que foi dado por João Batista, pelo próprio Senhor e pelos apóstolos. E eu preciso me despojar, largar, abandonar tudo que eu aprendi que está errado. É muito importante eu entender que o crescimento ele não vem de um conhecimento intelectual da Bíblia, mas ele vem de uma revelação da palavra. 2 Timóteo 3, de 16 a 17, diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então eu preciso me alimentar da palavra, ser sustentado pela palavra. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que eu preciso aprender a me alimentar de relacionamentos sadios. Colossenses 3, de 12 a 14, diz assim: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, se revistam de um coração pleno de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência, zelem uns pelos outros, perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha reclamação contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, da mesma forma você deve proceder. Acima de tudo, no entanto, sejam revestidos do amor, que é o elo da perfeição. 1 Pedro 3, de 8 a 9, diz que tenham todos vocês o mesmo modo de pensar, demonstre compaixão e amor fraternal uns aos outros, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, ofensa com ofensa. Amados, a igreja, ela é a família de Deus, ela é a comunidade dos santos, a reunião dos salvos, e ela deve ter a expressão máxima de como os relacionamentos devem ser. Nós estamos vivendo em uma sociedade corrompida, os relacionamentos são superficiais, são interesseiros, são hipócritas, são medíocres, são doentios. Mas a igreja que se reúne em nome de Jesus, ela deve viver, ela deve cultivar, ela deve demonstrar relacionamentos saudáveis. A igreja ela não é um clube social, ela não é uma agremiação de pessoas, mas ela é um organismo vivo. Né? Quando você está numa instituição de saúde, por exemplo, no hospital, as pessoas doentes, elas são colocadas de lado para não contaminar as outras. Mas na igreja de Jesus,
Nós precisamos aprender a sarar as feridas nos relacionamentos com perdão, amor e graça. Né? Lute pelos relacionamentos. Você não pode nutrir ódio, raiva, falta de perdão, inveja, fofoca, porque isso faz você se aproximar do inimigo das nossas almas. Mas quando você libera perdão, quando você abraça os que não lhe amam, quando você estende a mão aos que precisam, Deus é glorificado. A igreja é o hospital que restaura relacionamentos, que sara feridas, né? E ela nos ensina a nos relacionarmos como Jesus fez. Então, desenvolva no meio da igreja relações saudáveis. Próximo princípio, terceiro princípio, aprenda a ouvir a voz de Deus. Mas sobre esse princípio eu vou deixar ele por último. Tá bom? Vou deixar o terceiro princípio por último. Vamos ao quarto princípio, aprender a perdoar. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, de 21 a 22. Marcos 11, 25, 26 diz: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Lucas 17, de 3 a 4 diz: Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, perdoe-lhe. Amados, nós precisamos aprender a perdoar. Isso me libera para que eu caminhe para o trono da graça. E tal como Deus nos perdoou, também nós devemos perdoar quem nos ofende. Porque quando você perdoa uma pessoa, você reflete o perdão de Deus em você. Deus decidiu não me punir. Por que eu vou punir o meu irmão? Mateus 18, de 23 a 35, Jesus conta ali uma parábola. Essa parábola é sobre um homem que devia muito dinheiro ao seu senhor. E diz que o Senhor perdoou a sua dívida, mas depois esse homem não perdoou uma dívida bem menor do seu companheiro. E quando soube disso, o seu Senhor ficou zangado, porque ele recebeu perdão, mas ele não quis oferecer perdão. As nossas ofensas contra Deus são muito maiores do que as ofensas que os outros cometem contra nós. Mas mesmo assim Deus nos perdoa. Então, se nós não perdoamos os irmãos, o Senhor não nos perdoa e nos impede de caminhar para o trono. Quinto conselho, princípio, aprenda a crer. Marcos 9, 23 diz assim: Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Crer, ele vai muito além de acreditar, né? A palavra fala ali em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E ali em Marcos 9, de 20 a 29, tem uma história ali daquele jovem que estava possesso de um espírito imundo, e o pai do jovem conta a Jesus que ele vinha sendo atacado desde a infância. E ele diz assim para Jesus: tenha compaixão de nós. Jesus diz: se você crê, está lá no verso 23. E aí Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Amados, nós precisamos aprender a crer. Aprender a crer. Isso vai levar o meu relacionamento com Deus a níveis mais profundos. Sexto princípio, eu preciso também aprender a desenvolver os dons do Espírito. Se você for ler ali em 1 Coríntios 12, de 1 a 11, ele começa falando: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes.
Mas lá no finalzinho ele diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro a palavra de conhecimento, ao outro a fé, ao outro dom de cura, ao outro poder de operar milagres, ao outro profecia, ao outro discernimento de espírito, ao outro variedade de língua e ao outro interpretação. O dom, ele precisa ser desenvolvido. Descubra o dom. Eu vou fazer uma afirmação aqui para vocês. Pelo menos um dom vocês têm. Pelo menos um. Todo discípulo tem pelo menos um dom do Espírito Santo. Porque aqui na palavra não fala que a ninguém foi dado. Diz a um foi dado isso, ao outro foi dado isso, ao outro foi dado isso. Então, pelo menos um dom você tem. Qual é o seu dom? Você precisa descobrir esse dom e manifestar esse dom. E a manifestação desse dom faz o seu relacionamento com Deus crescer. Sétimo princípio, sétimo conselho, né? Aprenda a buscar conselho e a se submeter. 1 Timóteo 4, de 1 a 3, diz que alguns no final dos tempos apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. 1 Coríntios 4, de 3 a 4, diz que alguns não suportarão a sã doutrina, mas buscarão mestres para atender os seus desejos e desviarão os ouvidos. Timóteo, ele era um discípulo que ele caminhava debaixo da cobertura espiritual de Paulo. E ele recebeu ali orientações importantes para a sua vida espiritual, né? Nós precisamos entender de que esse relacionamento de Timóteo com Paulo, que era um relacionamento de um pai e um filho, de um filho e um pai, ele era um relacionamento que permitiu Timóteo viver ali uma vida de submissão, de buscar conselho, e isso aproximava Timóteo a uma vida de crescimento. Então, os princípios que eu posso trazer para vocês de como vocês crescerem numa vida espiritual, como vocês crescerem espiritualmente, como vocês se achegarem ao trono da graça. Primeiro, aprendam a se alimentar da palavra de Deus. Segundo, aprendam a se alimentar de relacionamentos sadios no meio da igreja. Terceiro, aprendam a ouvir a voz de Deus. Quarto, aprendam a perdoar. Quem não perdoa, não consegue chegar no trono. Quinto, aprendam a crer. Sexto, aprendam a desenvolver os dons do Espírito. E sétimo, aprendam a buscar conselho e a se submeter. E agora eu vou voltar no ponto 3, né? Que eu falei para vocês que a gente ia conversar depois, que aprendam a ouvir a voz de Deus. E vocês podem me perguntar: Paulo, de que forma eu vou ouvir a voz de Deus? De que forma que Deus pode falar comigo? 10 maneiras. Deus tem 10 maneiras de falar conosco. Primeira forma, através da leitura da Bíblia. 2 Timóteo 3, de 16 a 17, fala sobre isso. Diz que toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução. Então Deus fala conosco através da leitura da Bíblia. Segunda forma que Deus pode falar conosco é através da oração. Jeremias 33, 3 fala sobre isso. Clame a mim e eu responderei, e eu direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Terceira forma que Deus tem para se manifestar para nós é através de conselhos.
Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e se aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Quarta forma que Deus tem para se manifestar para nós é através da meditação. Salmo 19, de 1 a 4, diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso, o outro dia. Uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavra. Quando você medita na criação, Deus fala com você. Romanos 1, de 19 a 20, fala que o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza, são claramente compreendidos por meio das coisas criadas. Eu gosto de contemplar a natureza. E quando você para diante da natureza para meditar, você percebe a bondade de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus. E Deus usa as coisas criadas para se revelar através da meditação. Próxima forma, quinta forma de Deus falar conosco é através de uma palavra direta do Espírito Santo. Atos 8, 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Sexta forma de Deus falar conosco é através de sonhos. Mateus 1, 20 diz assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. A mulher de Herodes também teve um sonho e fala: olha, eu estou perturbada em sonhos por causa deste homem. Então Deus se revela conosco através de sonhos. A sétima forma de Deus se manifestar a nós é através de profecia. Na verdade, essa profecia, ela nunca é pessoal e ela nunca é diretiva. Atos 11, 27 a 28 diz: naqueles dias alguns profetas desceram para Jerusalém, para Antioquia, e um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Quando eu digo que a profecia ela nunca é pessoal e nunca é diretiva, é que todos os profetas da Bíblia, todos, eles sempre foram profetas que prediziam coisas que iam acontecer a uma cidade, a uma nação, a um povo. Nunca era uma palavra diretiva para alguém, nunca era uma palavra, olha, Deus está mandando dizer isso para você, está lhe dando uma chave, está falando isso. Não. Profecia, ela é para um povo, ela não é diretiva. E Deus se revela também através dos profetas, desses profetas. Oitava forma de Deus se manifestar é através da pregação. Atos 2, 36 a 37 conta ali que Pedro ele estava pregando. E o povo se converteu. A palavra diz, portanto, todo Israel fique certo disso. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a palavra diz, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos irmãos, o que faremos? A palavra, ela cria aflição. Enquanto vocês estão ouvindo isso aqui, o Espírito Santo vai criando aflição em vocês. Vocês vão dizer, eu quero isso. Então a pregação também é uma forma de Deus falar conosco. A nona forma de Deus falar conosco é através de eventos sobrenaturais. Atos 5, de 19 a 20, diz: durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, levando-o para fora, disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Então, ali foi um evento sobrenatural, amados. Um anjo apareceu e abriu as portas do cárcere. Eu já vi vários eventos sobrenaturais onde Deus fala claramente conosco.
acidentes de pessoas que não morreram, sabe? Gente que se converteu porque um raio caiu nas costas. Então Deus fala através dos eventos sobrenaturais. E a 10ª forma que Deus usa para se manifestar e para falar conosco é através do inesperado. 2 Pedro 2,16 diz: mas de sua transgressão foi repreendido por um jumento, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. É a história de Balaão, né? Do jumento que falou, da jumenta. Ali era algo inesperado. E Deus pode usar coisas inesperadas. Deus fala comigo muito através de coisas inesperadas. Através de filmes. Cenas de filmes que eu vejo e Deus fala comigo. Pedaços de música, Deus fala comigo. Pessoas que não servem a Deus, Deus fala comigo. Deus já falou comigo 2 vezes através de mendigos que eu vi que eram anjos. Então Deus fala através de inesperados. Não há limite para Deus. Então aprendam a ouvir Deus. Aprendam a ouvir a voz dele, seja através da leitura da Bíblia, seja através da oração, seja através de conselhos, seja através da meditação, da contemplação, seja através de uma palavra direta do Espírito Santo, seja através de sonhos, seja através de profecias, seja através de pregações, seja através de eventos sobrenaturais, ou seja através do inesperado. Mas aprender a ouvir. E tudo isso vai fazer com que o seu relacionamento com Deus cresça. Na medida em que você caminhar, essas coisas vão acontecer. Se você se satisfizer com a água no tornozelo, tudo bem. E eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito com a água no joelho. Eu não estou satisfeito com a água na cintura. Eu quero água que ultrapasse a minha cabeça e que me leve a nadar no Espírito. E não é fazendo listinha que isso vai produzir essa superabundância da graça de Deus na minha vida. Não é sendo radical, com horários, não é acordando de madrugada, mas é trazendo alguns princípios na minha vida, buscando coisas simples, mas dentro dessas simplicidades, o Senhor vai se manifestar de uma maneira poderosa. Amém? Que o Senhor te abençoe e que faça você nadar em águas profundas. Beijo no coração.